Atos 27:18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá. Fala comigo: nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. Fala o seu nome. Rosana. Não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem. E eu digo para vocês: tenham coragem em nome de Jesus. Pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Amém? Pode sentar, queridos. Só para a gente poder entender um pouquinho o contexto e a história. Paulo era um grande pregador. E ele tinha levado a palavra, já tinha feito várias viagens missionárias, 4 inclusive. E chega um momento em que Paulo começa a ser condenado. E ele precisa se apresentar a César. E ele vai para cumprir aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Ele tinha cumprido a carreira, ele estava guardando a sua fé. E ele sabia que ele passaria por dias difíceis. Ele sabia que assim como os discípulos que se tornaram apóstolos de Cristo foram perseguidos e mortos, com exceção de João, que morreu com a morte natural quando foi exilado para a ilha de Pátimos. Os outros apóstolos morreram de forma trágica. Eles cortaram, a garganta, foram pendurados de cabeça para baixo na cruz, que foi o caso de Pedro, que ele não quis nem morrer da forma que Jesus morreu, e todos foram mártires. Só João, que foi o discípulo do amor e que escreveu o Apocalipse, ele foi exilado e morreu ali naquela cadeia, que ele ficou em Éfeso. E ele escreveu o livro de Apocalipse. Foi dado para ele a revelação. E Paulo sabia que para ele também a coisa não seria fácil. E ele precisava se apresentar diante de César. E quando ele é levado como um prisioneiro, junto com outros prisioneiros nesse navio, eles começam a navegar ali pelas ilhas, as ilhas, a gente fez uma viagem para Israel e a gente fez a viagem de Paulo. Eu fui inclusive na ilha de Creta, fomos para Éfeso, ali no canal de Corinto. Então, uma das viagens. Então, nesse navio que Paulo foi aprisionado e foi como prisioneiro, ele sabia que havia um propósito de Deus. Ele sabia que ia chegar o dia da sua sentença e depois ele ficou preso. E a gente conhece a história de Paulo, mas quando ele está indo, ele fala para aqueles homens que estavam ali naquele navio, dizendo: olha, não vamos agora, porque existe aí uma tempestade. Até foi um
um tufão chamado Euroaquilão, e que não seria possível eles navegarem naquelas águas, seria muito perigoso. E mesmo assim, aquela tripulação, resolveu partir para Roma, para que ele fosse ser apresentado diante de César. E ali, quando eles estão no caminho, vem exatamente esse tufão e eles começam a ficar desesperados. Eles começam a jogar, a gente leu aqui, com as próprias mãos, tudo que eles tinham para poder aliviar aquele barco. E aquele barco estava batendo e ia afundar. Mas Deus visitou Paulo. Deus visitou um anjo do Senhor e falou assim para ele: olha, vocês não vão morrer. Nenhuma vida vai se perder. A única coisa que vai ser perdida aqui é o barco. E ele falou isso quando eles estavam, vamos dizer assim, no momento de muito desespero e de muito medo. Quem aqui já sentiu um medo assim, de arrepiar o corpo inteiro e fala assim: eu tenho certeza que eu vou morrer hoje? Quem já sentiu isso? Eu já senti isso em voo. Gia, a gente estava comigo, a gente estava voltando de Israel, e o avião sacudiu aquela vez que a gente achou que fosse morrer. Mas pelo menos estava assim, eu, o bispo e as meninas. Então ia estar todo mundo junto. E eu só na oração. E tem momentos na vida da gente que a gente acha assim, que às vezes não é literalmente, mas a gente tem a sensação que vai morrer. Vem uma luta, vem uma perseguição, vem algo na sua vida que você fala: dessa eu não passo. Agora eu vou me arrebentar com tudo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Quando Deus permite que uma guerra, uma luta aconteça na vida de um servo de Deus, como permitiu que acontecesse na vida de Jó, o diabo assim, tudo que ele puder arrancar, ele arranca. Tudo que ele puder fazer, ele faz, com a permissão de Deus. Ele não pode tocar na nossa vida. Ele não tem poder. E a gente precisa ter essa certeza no nosso coração. Eu já tive momentos que não literalmente, como eu já falei aqui, mas alguns momentos na minha vida que eu achei que tudo na minha vida estaria acabado. Que todos os sonhos, tudo aquilo que eu tinha planejado, tudo aquilo que eu tinha de expectativa de vida, aquilo viria para destruir completamente. E quando a gente lida com esse sentimento chamado medo, a gente não tem o controle. A gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Você tem a sensação de que tudo vai arrebentar. E que você não vai ter força. Você não vai ter coragem. Você não vai ter fé. Você não vai ter condições de passar por isso e sair ileso. Mas o que é maravilhoso, queridos, é quando a gente entra na presença de Deus. Quando a gente coloca o nosso medo, o nosso desespero, a nossa angústia na presença de Deus e clama por Ele. A gente sabe que aquilo que a gente tiver que passar, a gente vai passar e pronto. Mas se a gente puder passar, sabendo que Deus está sustentando, guardando, protegendo a nossa vida, não vai ser melhor? Quando você tem essa certeza dentro de você, que por mais que racionalmente ou emocionalmente você não se veja nessa condição de passar e ficar tudo bem, mas vem uma esperança no teu coração. É algo que no teu espírito faz você acreditar que vai passar e vai ficar tudo bem. Eu preciso ter essa convicção, querido. Porque se a gente não tiver essa convicção, tudo para a gente vai ser motivo de ameaça. Todos os dias vão ser dias de tormentos na nossa vida. Vão ser dias de angústias. Vão ser dias onde nós vamos estar tão fragilizados que qualquer coisa pode, de repente, fazer a gente jogar tudo para o alto.
O que a gente faz com esse medo? O que a gente faz com esse medo? A gente coloca esse medo nas mãos de Deus. E você vai falar: Senhor, eu estou com medo, mas eu quero entregar esse sentimento nas tuas mãos, porque é o Senhor que pode. Me dá força, me dá capacidade, me dá estratégias para eu passar. E Paulo teve essa experiência com Deus. Não é só porque ele era apóstolo, queridos, todos nós, a palavra fala que um coração sincero, um coração compungido, contrito, Deus não vai desprezar. Então, ao invés de você alimentar esse medo, ao invés de você fugir, se esconder, a gente vê Elias, quando é ameaçado por Jezabel, ele corre e vai para uma caverna. É mais fácil a gente tentar se esconder. Mas tem horas que a gente precisa sim enfrentar. E Deus falou para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Volta para esse caminho que você mesmo foi pelo deserto. E volta, porque ainda tem algo que eu preciso fazer na sua vida e através da sua vida. E aqui Paulo, queridos, ele estava sendo levado para Roma. E Deus tinha dado o quê? Uma palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado. Uma palavra pode mudar a nossa vida. Uma palavra pode mudar os nossos sentimentos. Uma palavra pode fazer a gente entender. Fala comigo. Que tudo vai cooperar para o meu bem. Amém? Tudo é tudo. Então a primeira coisa que a gente precisa, querido, eu quero que você fale para a pessoa profetizando para ela, amém? Fala assim: nós precisamos enfrentar a tempestade sob a palavra de Deus. Nós precisamos enfrentar a tempestade sob a palavra de Deus. Isaías 55:10, amém? Quem sabe? Porque assim como a chuva e a neve não descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Fala comigo. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quem está falando isso? Deus. A minha palavra, ela não vai voltar para mim, não vai voltar para Deus vazia. Deus já falou que vai te abençoar? Já falou que vai te abençoar, sim ou não? Amém? Você é abençoado de Deus. Então, se Deus falou que vai te abençoar, não importa o que aconteça na sua trajetória, a bênção de Deus vai te sustentar. A bênção de Deus vai te guardar. A bênção de Deus vai trazer para você tudo o que você precisa, tudo o que é necessário nesse percurso. Deus falou: Paulo, você vai se apresentar a César. Ele precisava dar testemunho. E Paulo precisaria, no meio do caminho, encontrar ali, cumprir, o que ele precisava, levar o evangelho para os romanos. Queridos, às vezes a gente acha que a gente sai de um ponto de partida e tem um ponto de destino. A gente sabe disso. Mas só que Deus, no caminho, Ele tem propósitos para nós. Eu sei que eu preciso chegar nesse lugar. Eu estou saindo desse ponto e eu vou chegar naquele ponto. Só que no caminho, Deus, Ele vai usar situações, circunstâncias, pessoas, oportunidades, para que aquilo que é o propósito dele se cumpra através da sua vida. Deus não vai te mandar simplesmente de uma ponta para outra, só para você sair de um lugar para ir para o outro. Mas essa trajetória tem um propósito em Deus. Levante a sua mão e fala: minha leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória. Amém? Então, se Deus me deu uma palavra, ela não vai voltar vazia.
Eu preciso seguir em frente. Mas, bispa, no meio do caminho eu estou encontrando um monte de dificuldade. No meio do caminho eu estou encontrando um monte de oposições. No meio do caminho eu estou sentindo cansado. Eu estou me desanimando. Ai, eu preciso. De repente, eu falei aqui para vocês domingo passado sobre a pausa. Que a gente quer essa pausa, mas essa pausa faz a gente parar e não dá continuidade na nossa vida. Às vezes Deus fala, vai, não para. Não para, porque se você parar, você vai ficar desanimado e você não vai conseguir. Então a palavra de Deus não vai voltar vazia. Guarde isso no teu coração. E ela vai prosperar naquilo que o Senhor te designou. Então, o que acontecer? No meio desse caminho, tem propósito em Deus. O que é importante? Você chegar no seu destino. Você chegar e cumprir a sua carreira, guardar a sua fé, amém? Você precisa cumprir o seu chamado, você precisa ser fiel até o fim, para você ganhar a sua coroa. Mas nessa trajetória, acontecem coisas que de repente não estão no seu controle. E pode acontecer coisas que Deus não vai falar para você. Deus vai falar, vem cá, deixa eu contar aqui tudo o que vai acontecer na sua vida. Você vai falar, Senhor, desiste, não quero mais. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Porque se eu tiver que passar por isso que o Senhor está falando comigo, já cansei, já fiquei de cansada só de o Senhor falar. Quando Deus mandou Abraão sair, ele saiu de lá de Ur dos Caldeus, da região da Mesopotâmia, onde as pessoas adoravam vários deuses. E Deus chamou Abraão, porque Deus viu o coração desse homem, e ele falou, eu vou escolher um povo para mim, um povo que me adore, um povo que me sirva. Um povo de minha propriedade exclusiva. E ele chamou um homem porque ele viu em Abraão um homem de fé. Ele viu um homem íntegro. E ele falou, Abraão, é o seguinte, eu tenho um propósito para você. Eu quero começar um povo que vai ser meu. E eu vou ser o Deus do meu povo. E eu quero começar um povo com você. Você topa? Olha, a tua descendência... Se você contar as estrelas, se você contar o grão de areia, você não vai conseguir saber. E aí Abraão deve ter pensado, Senhor, meu Deus, a minha mulher é estéril. Eu tenho o filho do meu servo, eu estou colocando ele como meu filho, porque nem filho eu tenho. E Deus está falando a coisa mais absurda para mim. Ele pensou nisso, não. E Deus falou, vai. Larga a tua parentela, deixa essa terra e vai para onde eu estou te mandando. Deus não deu endereço para ele, deu? Não deu. Vai andando que eu vou te falando o que vai acontecer. E aconteceram muitas coisas, que até Abraão agiu de forma errada, mas ele tinha o quê? Ele tinha fé, ele acreditava que a palavra de Deus, ela não ia voltar vazia. Que Deus estava começando uma história com ele. E que a partir dele, o seu povo seria chamado de povo de Deus. Ele simplesmente acreditou e foi andando e foi vivendo. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente sabe o quê? Que as coisas na nossa vida vai dar certo e que a gente é mais que vencedor. E que todas as coisas vão ser possíveis se eu acreditar. E que no mundo eu vou passar por aflição. Muitas vão ser as aflições porque eu sou um justo. Mas os olhos do Senhor vão estar postos em mim. E vai dar certo e eu vou chegar onde eu preciso. Aleluia. Amém? Aplauda mesmo, querido. Aleluia. E eu vou seguindo a cada dia, semeando a minha semente, chorando. Mas chega um determinado momento que eu começo a colher. Eu começo a ter uma colheita maravilhosa de Deus na minha vida. Amém? E a gente vai andando por fé. É assim, querido. É assim, é a certeza de que
tudo na minha vida que eu tiver que passar, eu vou passar, mas Deus vai estar comigo, Ele vai me dar vitória, porque eu tenho um destino final. Amém? Eu tenho um destino, eu vou guardar minha coroa e eu vou herdar a vida eterna com Cristo Jesus. Aleluia! Essa certeza que eu tenho que ter. Não importa se eu vou morrer enforcado, não importa se eu vou morrer dormindo, não importa se eu vou morrer de uma doença, de morte morrida. Eu não sei como eu vou morrer, eu só sei que eu vou morrer aqui, mas eu vou continuar minha vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Do que você tem medo? Do que você tem medo? Será que o Deus que você crê, o Deus que você entregou a sua vida, Ele não pode te livrar? Será que esse Deus é tão pequeno, tão mesquinho, que Ele não pode trazer segurança e a paz que excede? Ele é o príncipe da paz. Por que que você perdeu a sua paz? Porque você não colocou os seus medos nas mãos daquele que pode transformar o teu medo em ousadia. Porque você vai ter paz para isso. Amém? E você vai sentir o Senhor te abraçando, te acolhendo e te dando as estratégias. Paulo, ele precisou enfrentar as tribulações debaixo da palavra. E quando eles estão no caminho, tudo começa a se perder. Tudo começa a se perder. Ele começou a ver o desespero daqueles homens. Mas Paulo estava como? Tranquilo. Ele tinha o quê? Uma palavra. E você vai ser um canal de paz no meio de guerras que você tem enfrentado e que pessoas à sua volta também estão sentindo. E você vai receber a paz que excede o teu entendimento. Tinha épocas que às vezes as pessoas nem imaginavam. Como até hoje, as pessoas nem imaginam as guerras e as... enfim, tribulações que a gente enfrenta. Porque eu aprendi, eu não sabia, querido. Eu não sabia, mas eu aprendi. A palavra fala que quando a nossa fé é provada, quando a nossa fé é provada, é para ser aprovada. Porque a nossa fé, ela vai ser aperfeiçoada. Porque eu vou precisar o quê? De perseverança. Eu vou precisar esperar. Deus não resolveu tudo na hora e parecia que cada vez mais. Paulo ia se apresentar para César e no caminho ainda uma tempestade para morrer. Espera aí que ainda tem mais coisa que vai acontecer com Paulo. Mas Paulo chama e fala para aqueles homens, olha, não falei que não era para a gente sair, que tinha esse euraquilão, esse tufão aí que ia acabar com a gente. Olha, mas não se preocupem. Nenhuma vida vai se perder. Não é diferente você enfrentar qualquer luta tendo certeza absoluta que você não vai ser destruído, mas que você vai ser vencedor? É diferente ou não é? É diferente ou não é? É diferente. E por que para algumas coisas a gente tem essa certeza e para outras coisas a gente não tem? Porque a gente precisa entregar essa área nas mãos de Deus e falar, Deus, assume o controle e fala aquilo que eu preciso saber. E eu vou confiar na sua palavra. E eu vou passar. Eu tenho que passar esse tempo aqui no deserto. Mas eu vou ter uma terra que eu vou entrar. Eu vou ter que escrever a carta aos romanos. Para que aquilo que é o meu chamado, o meu propósito se cumpra. Porque ainda não chegou a hora de eu morrer definitivamente. Então, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. E Paulo, ele vai. E aí ele fala assim, olha, a gente não vai morrer. O barco vai se perder. Mas vamos parar numa ilha. E eles param numa ilha chamada Malta. E quando eles conseguem chegar nessa ilha, daquele jeito, depois de ter passado aquela tempestade, né? É como se estivesse no Titanic e não afundar, né? Mas pensa o desespero. E aí eles chegaram ali e por causa de Paulo, todos ficaram o quê? Não sei se todos ficaram tranquilos, mas eles tiveram o quê? A certeza de que
Eles não iam morrer e não morreram. E eles chegaram ali naquela ilha. E quando eles chegam naquela ilha, eles começam a fazer a fogueira para se aquecer, porque eles tinham perdido tudo, estavam molhados. Aquela loucura toda, eles passaram por um naufrágio. E chegaram em vida. Querido, nenhum se perdeu. Nem aquele que não sabia nadar. Deus vai dar condição de você aprender a nadar. Você vai fazer uma coisa que você não sabe fazer e Deus vai te ensinar na hora. Como é que você fez? Não sei como eu fiz, só sei que eu fiz e deu certo. Amém? Quando eles chegam lá, está todo mundo lá se aquecendo. Paulo também está se aquecendo. Naquela fogueira, de repente sai uma víbora ali do meio da fogueira, né? Porque cobra tem medo de... Estava ali por ali. E essa víbora vai e pica. Morde, né? É mordida de cobra, é isso? É mordida pela cobra. E todo mundo começa a falar, ih, meu Deus, esse é um azarado mesmo. Ixi. O cara veio com a gente nesse barco. A gente quase morre por causa desse cara aqui. Aí ele fala que, bom, tudo bem, deu certo. Aí ele conseguiu se livrar. Conseguiu tirar a gente daqui. Mas agora ele vai morrer. Esse cara é azarado, meu Deus. Porque aquela víbora, os nativos daquela ilha, sabiam que aquela cobra era uma cobra venenosa. Que Paulo ia inchar e morrer. O que Paulo fez? Faz assim, ó. Alguma víbora te picou? Alguma víbora te mordeu? Algum veneno tentou entrar na sua vida? Fala, está repreendido em nome de Jesus. Esse veneno, este mal não vai me destruir, não vai me roubar do plano de Deus. Quer me causar mais sofrimento, quer me causar pânico, quer me causar desespero. Eu estou na paz, aleluia. Eu estou na paz. Nada e ninguém vai me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Fala, nada vai me separar do amor de Deus. Fala mais uma vez. Grita mais uma vez. Amém? Creia nisso, porque essa é a verdade de Deus para você. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai simplesmente sacudir e falar, para trás de mim, Satanás. Você não tem vez, você não vai vir com o seu veneno. Quantas pessoas vêm com veneno para acabar com a gente? Quantas pessoas falam coisas horrorosas, que isso entra como um veneno. A gente muitas vezes lida com relacionamentos tóxicos. E toxina é veneno. Às vezes aquela pessoa te faz tão mal. É só ela chegar perto e falar uma coisa, pronto, acaba o teu dia. Acaba a tua alegria. Você já não tem vontade de fazer mais nada. Quem tem às vezes um assim que aparece de vez em quando na sua vida? Levanta a mão. Levanta a mão. Fala, em nome de Jesus, estou sacudindo, não tem poder, não vai me envenenar com o seu veneno. Essas pessoas que são usadas pelo diabo para querer causar mais medo, mais pânico na sua vida. Quem aqui já sofreu, já passou por pânico? Já ficou paralisado, sem conseguir dar um passo? É terrível, e é isso que o diabo quer. Ele quer te paralisar. E Paulo sacudiu, fala assim, eu preciso ter autoridade contra a adversidade. Levanta a tua mão e fala, eu preciso ter autoridade contra a adversidade. Paulo fez o quê? 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Fala comigo, porque as coisas que se veem
são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Então, depois de vencer a tempestade e atacado pela serpente, Paulo se manteve intacto. A sua fé, o seu posicionamento, as suas convicções e aquilo que era a sua trajetória. Não importa o que vai acontecer no caminho, eu só sei que eu vou cumprir o que Deus me chamou para cumprir. E eu vou enfrentar o que precisa. Porque todas as vezes, querido, que a gente tem um desafio, todas as vezes que a gente tem qualquer situação na nossa vida e que você, às vezes, acha que você não vai conseguir, é só uma sensação. É uma sensação mentirosa. Porque você sempre vai ver a situação num plano humano. Mas Deus está te convidando para você olhar acima das coisas que você está vendo. E que você comece a enxergar as coisas que não são vistas com os olhos humanos, mas é visto com os teus olhos espirituais. Amém? Amém, igreja? A mordida da víbora parecia o final da linha. E com certeza, isso era assustador para o nosso raciocínio humano. Mas Paulo, ele sabia quem ele era. Ele sabia para aquilo que Deus tinha chamado. E ele ia chegar onde ele precisava chegar. Porque a palavra de Deus não voltaria vazia para ele. Amém? Levante a sua mão e fala: Deus já preparou uma saída do naufrágio. Amém? Atos 28, 7. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram o quê? Olha o propósito de Deus de parar naquela ilha. Estava todo mundo morrendo de disenteria. Teve uma febre e estava todo mundo morrendo. Não tinha medicação? Não tinha. Uma pandemia. E Paulo parou exatamente naquele lugar. E aquela cobra queria interromper a trajetória de Paulo. Mas aquele que é chamado e escolhido por Deus, aquele que não vive pecando, o inimigo, o diabo não pode nos tocar. Nós vamos viver o propósito de Deus. E Deus tinha um propósito para que Paulo, o apóstolo Paulo, chegasse naquela ilha e na condição de prisioneiro. Só que ele era livre, ele poderia ter até perdido a sua dignidade humana, mas a sua honra espiritual ele não perdeu. Amém? E eu tenho um recadinho para você. Você pode até não ter dignidade humana, mas você tem honra espiritual. Está muito fraco, queridos. O que é dignidade humana? É reconhecimento, é ser valorizado, é ser reconhecido. E muitas vezes é o contrário disso. Você é injustiçado, você é estigmatizado, você é perseguido. Talvez você olhe e fale assim: eu não tenho dignidade humana, mas você tem honra espiritual. Como Paulo estava ali como um prisioneiro. Ele não estava ali como o apóstolo Paulo. Ele estava ali como um prisioneiro. Mas o que estava nele era maior do que aquilo que estava agindo à sua volta. E ele vai, ele ora pelo pai de Públio, que é curado. E todos que começam a ver aquela cura, começam a pedir oração, pedir oração, pedir oração. E todos daquela ilha foram curados. Tinha propósito de Deus aquele naufrágio? Não tinha. Sim ou não? Então olhe para a sua vida. Olhe para os naufrágios. Olhe para as coisas que às vezes não deram certo, não aconteceram da maneira como você queria. É porque Deus tinha nesse caminho um propósito para você viver. Porque a tua leve
e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória. E aquela ilha inteira foi ganha para Jesus. Paulo testemunhou e ele curou e ele pregou o evangelho naquele lugar. E depois Paulo partiu para Roma para se apresentar diante de César. Amém? Deus tem propósito para você. Você tem um ponto de partida e você tem um ponto de chegada. Só que nessa trajetória, tudo vai cooperar para o seu bem. Porque eu fui o quê? Chamado para um propósito. Fique de pé, querido.